Pode fazer a pergunta. Good morning, Mr. President. So my question will be A about minha the pergunta vai economics. ser sobre a economia. Would you please O to senhor poderia nos falar, specify a little bit especificar um pouco mais about your economic policy sobre a sua futura política econômica, to drive Brazil's sustainable growth? levar o Brasil para um desenvolvimento sustentável, And how would you like e to como você gostaria carry out realizar the reindustrialization policy a política de reindustrialização no Brasil. under current scenarios of high inflation, E isso sob um cenário de alta inflação, high salary rates, taxas de juros altíssimas high rate of non-formal employment, e uma alta taxa de emprego informal. and global supply shocks. E os choques globais econômicos que também podem afetar o país. Thank you very much. Muito obrigado, senhor presidente. Poderia levantar a mão a jornalista que fez a pergunta? Aí. Porque senão eu vou responder sem saber quem fez a pergunta. Eu até gostaria que daqui para frente quem fosse responder levantasse a mão, porque às vezes a gente pensa que está na direita e está na esquerda, depois está na esquerda e está na direita. Como não tem centro, o centro só está os câmaras. Olha, primeiro, para mim, não é novidade pegar o Brasil com inflação alta. Nós já pegamos uma vez com 12%. Para mim, não é nenhuma novidade pegar o Brasil com juros altos, porque quando eu tomei posse em 2003, o juro estava 24%. E para mim não é nenhuma novidade pegar o Brasil com altas taxas de desemprego, porque quando eu peguei em 2003, o Brasil tinha 12 milhões de desempregados. Então, para mim, não existe novidade em pegar o país na situação que ele está hoje. Eu já peguei uma vez. O que acontece é que hoje o Brasil está mais desindustrializado do que estava em 2003. O que acontece é que hoje o Brasil tem menos oferta de emprego do que era possível ter em 2003. Ora, o que é que nós pretendemos fazer? Primeiro, nós vamos ter que fazer um trabalho imenso e muito duro, de muita seriedade, para trazer a taxa de juros para um número considerado razoável pela sociedade brasileira. Segundo, a gente vai trabalhar para trazer a inflação para um patamar que seja razoável. Quando nós pegamos a 13, nós trouxemos ela para uma meta de 4,5%, e que perdurou praticamente durante um bom tempo do nosso governo. Terceiro, a gente vai gerar muitos empregos. Veja, nós temos várias formas de gerar muito emprego. Eu queria dizer para vocês que o Brasil precisa de 3 coisas que eu diria são palavras que, na minha experiência de governo, são quase mágicas. O país precisa de um governo que tenha credibilidade. Esse governo, tendo credibilidade, ele gera estabilidade. Tendo credibilidade e gerando estabilidade, esse governo tem uma terceira palavra que é previsibilidade. As pessoas precisam saber o que vai acontecer no país à luz do dia. Para isso, o Estado brasileiro vai ter que fazer um grande investimento em obras públicas. E o Estado precisa ser o indutor desse investimento para que ele motive a iniciativa privada a acreditar que o governo está falando sério. Porque se o governo falar e não acontecer, nenhum empresário vai fazer investimento. Então, o pontapé inicial tem que ser dado pelo governo. Nós temos milhares de obras que estão paralisadas, porque nesse país, lamentavelmente, quando um governo sai e entra outro, esse outro que entra deixa as obras daquele governo paralisado e vai tentar fazer outras obras. Nós temos muitas coisas do PAC 1 e do PAC 2 que foram pensadas, que foram construídas, que foram projetadas e que foram começadas a serem trabalhadas, que foram paralisadas. Obviamente que nós vamos começar por aí, fazendo um levantamento de como está a situação dessas obras e vamos começar a recuperar essas obras para que a gente possa gerar empregos. Outra coisa que eu já disse publicamente, eu pretendo, na primeira semana de janeiro,
fazer uma reunião com os 27 governadores de estado para fazer um levantamento com eles de quais as obras de infraestrutura mais importantes em cada estado, porque nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, repactuar o pacto federativo, estabelecer uma relação civilizada com os governadores, e os governadores não são inimigos porque são de outro partido político, porque um governo, um chefe de Estado, quando ele quer conversar com o governo, ele tem que conversar com o povo e não com o governo. Ou seja, então para mim não importa de que partido seja o governador. O que importa é que se ele ganhou as eleições, ele representa aquele povo e, portanto, nós vamos pactuar com ele. As obras que precisam ser feitas de maior importância nos 27 estados da federação. Depois nós vamos recuperar a capacidade de investimento do BNDES, porque o BNDES pode colocar dinheiro para ser indutor de muitas obras que precisam ser feitas nesse país. Depois o Banco do Brasil vai voltar a fazer investimentos, depois a Caixa Econômica vai voltar a fazer investimento, e nós vamos ter uma coisa muito importante, é que nós vamos colocar o Brasil para viajar o mundo, para mostrar ao mundo o que a gente quer fazer no Brasil, para que com essa credibilidade a gente convença investidores estrangeiros confiar no Brasil para fazer investimentos novos e não para comprar empresas públicas. Porque vocês sabem que nós não vamos privatizar empresas. O que nós vamos fazer é quem quiser fazer investimento no Brasil, venha fazer investimento em algo novo, criar algo novo, e para isso é que nós queremos viajar para convidarmos investidores estrangeiros a vir investir no Brasil. E vocês sabem que o investidor estrangeiro não vem investir num país por causa dos olhos do presidente. Ele vem investir no país quando a proposta de investimento oferece para eles possibilidade de ganho e, ao mesmo tempo, uma coisa que nós precisamos oferecer é mercado. Se não tiver mercado consumidor para o produto que vai ser fabricado, para o produto que a nova empresa vai produzir, nenhum empresário quer fazer investimento. Então, esses são os cuidados que nós vamos ter para não só motivar o empresário brasileiro a fazer investimento, para fazer o governo ser o indutor desse investimento, como nós vamos ter uma batalha a nível internacional para convencer muitos investidores que querem ganhar dinheiro, vir ganhar dinheiro no Brasil, investindo em coisas que possam gerar mais empregos e mais divisa para o nosso país. É dessa forma que nós queremos trabalhar. E eu digo isso porque nós já fizemos uma vez e vamos fazer outra vez. Nós já fizemos. Vocês sabem que quando nós ganhamos as eleições em 2003, aqui na teoria econômica, muita gente achava que o Brasil estava quebrado. Muita gente dizia que o Brasil não tinha jeito. Muita gente dizia que pobre Lula ganhou um país que ele não vai poder governar. E como eu acho que a seriedade de um presidente, a credibilidade que ele construir junto à sociedade, aos empresários, é que vai permitir que as coisas comecem a acontecer de forma positiva. E nós conseguimos mostrar isso. Nós conseguimos pegar um país quebrado e entregar um país crescendo a 7,5% ao ano. Nós conseguimos entregar um país crescendo no comércio varejista quase 13% ao ano. E nós conseguimos entregar, sabe, depois, antes do golpe, um país com 4,5% de desemprego, o menor desemprego que já teve na história do país. Obviamente que nós vamos trabalhar muito com o movimento sindical, com os empresários, para que a gente restabeleça uma outra relação capital e trabalho, no sentido da gente discutir esse mundo dos aplicativos, como é que vai ficar, para que a gente possa dar legalidade e direito aos trabalhadores que trabalham no aplicativo. E tudo isso será feito da mesma forma que nós fizemos uma vez, sentado numa mesa de negociação, conversando com todo mundo. Eu vou recriar imediatamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um conselho que participa empresários, participa pequenos, médios, grandes, participa indígena, participa pastor da igreja evangélica, padre da igreja católica, participa todo mundo representando os interesses do povo brasileiro, para que esse conselho ajude o governo brasileiro a recuperar a economia brasileira. E, além disso, nós vamos voltar a fazer uma coisa que eu fiz e que acho que o Brasil se ressente dessa, que é
a recriação das conferências nacionais para definir as políticas públicas para o país. Ou seja, todos os setores da sociedade, nós iremos promover as conferências nacionais, as pessoas fazem conferências no município, dos municípios tiram delegados para o Estado, do delegado tiram delegado para a nacional, e assim nós vamos definir todas as nossas políticas públicas para que a gente possa, com o mesmo sucesso que tivemos no primeiro mandato, a gente voltar a fazer a mais importante política de inclusão social que esse país já teve. Porque a palavra-chave, nesse momento, é inclusão social. Ou seja, todo e qualquer investimento do Estado tem que passar pela ideia da inclusão social. Nós temos um compromisso enorme, sabe, de acabar com a fome de 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil. Vocês estão vendo a quantidade de gente dormindo nas calçadas, dormindo nas ruas, dormindo nas sarjetas. Além desses que estão com fome crônica, você tem mais 105 milhões de pessoas que estão comendo menos calorias e proteínas do que deveriam comer. E isso é muito grave, porque o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo, porque o Brasil é o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra e que, portanto, não tem sentido nesse país tão produtor de alimentos as pessoas estarem passando fome. Então, é assim que nós vamos tentar, para a companheira que fez a pergunta, resolver o problema da nossa economia. Você pode estar certo que eu sei o tamanho do problema, tenho noção do tamanho do problema, estou fazendo física todo dia de manhã para estar preparado para carregar esse peso e tentar diminuí-lo. Próxima pergunta, a gente está anotando aqui quem está pedindo aqui com o pessoal, do César, do Asahi Shimbun, do Japão. Bom dia, meu nome é César, eu sou do jornal japonês Asahi Shimbun. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o senhor... Dá para ouvir? O senhor... Eu estou ouvindo... Tá. Eu sei, mas eu estou ouvindo mal. Tá. Esse microfone está bom, Stuka? Tá. Meu nome é César, eu sou do jornal japonês Asahi Shimbun. Eu gostaria de fazer uma pergunta, como o senhor, nas suas palavras iniciais, o senhor falou que a gente está vivendo um momento atípico, né? E em relação a essa atipicidade desse momento, uma das coisas que tem acontecido, que a gente tem notado na mídia nacional, de uma possível ruptura da democracia, no caso do presidente Bolsonaro não aceitar a sua derrota nas eleições. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor realmente avalia isso como um risco, ou seja, que nesses 30 anos de redemocratização do país, que o senhor nunca, se o senhor já havia experimentado uma situação tão tensa como essa. Porque depois que essa caixa de som funcionar, fica melhor para a gente ouvir, porque tem reverberação do som. Tá? Olha, primeiro, eu acredito muito na recuperação da nossa democracia. Eu não posso conceber a ideia que um país que fez a luta que nós fizemos durante muitas décadas para reconquistar a democracia, a gente permita que, por obra de um homem, esse país jogue fora a participação social na construção da democracia. Nós temos um presidente que, segundo a imprensa brasileira, conta 7 mentiras todo dia. Nós temos um presidente da República que desafia todo santo dia as mais diferentes instituições. Ele desafia as Forças Armadas quando ele diz que as Forças Armadas é dele, quando as Forças Armadas é da sociedade brasileira, e as Forças Armadas têm uma função nobre estabelecida na Constituição, que é defender o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, além de tomar conta da nossa fronteira aérea, terrestre, sabe, marítima. Ele brinca quando ele ofende o Poder Judiciário, a Suprema Corte, a Justiça Eleitoral. Ele prende, ele
machuca a democracia quando ele ofende qualquer organismo que nós criamos para consolidar a democracia. Sobretudo na questão ambiental, ele trata com muito de respeito tudo aquilo que foi feito com muito custo pela sociedade brasileira e que, portanto, eu tenho dito publicamente que só tem sentido essa campanha nossa, se essa campanha nossa significar o ódio, sabe, perder para o amor, sabe, a fraternidade ganhar, sabe, da radicalidade dele, a solidariedade ganhar, porque é um presidente que não chorou uma única lágrima por 680 mil vítimas do Covid. Ele nunca se preocupou em fazer uma visita às crianças que ficaram órfãos porque perdeu pai e mãe. Ou seja, tudo para ele é tratado como se não tivesse importância, é tratado como se fosse uma brincadeira. E eu acho que nós precisamos valorizar o processo democrático. Daí porque aquele documento assinado, sabe, pelos professores e pelos estudantes e pelos advogados do Brasil inteiro e pelos empresários, aquela carta que foi lançada no Largo São Francisco foi uma carta muito importante. Ela foi importante porque ela não foi de partido. Ela foi importante porque ela não foi de sindicato. Ela é importante porque ela foi, além de tudo isso, uma carta da sociedade brasileira que está incomodada. É muito importante as pessoas perceberem que o Brasil é um país muito importante para o mundo. O Brasil é importante para a América do Sul. O Brasil é importante para a América Latina. O Brasil é importante para a União Europeia. O Brasil é importante na sua relação com os Estados Unidos. O Brasil é importante na sua relação com a China. Nós não somos um país qualquer. Nós somos um país muito importante no cenário geográfico mundial e que, portanto, a democracia para nós, ela tem que ser muito levada a sério e muito respeitada. É por isso que o presidente atual fica incomodado, fica dizendo que só Deus tira ele da presidência, sabe? Ele não precisa ficar preocupado que quem vai tirar ele da presidência será o povo brasileiro no dia 2 de outubro. Ele fica desrespeitando a urna eletrônica, quando, na verdade, ele já foi eleito mais de 8 vezes pela urna eletrônica, ele nunca questionou. Sabe, quem deveria questionar era o PT, porque a última eleição foi baseada na maior intromissão da fake news que nós já vimos na história do país. A gente não tinha esse hábito, a gente não tinha essa coisa na política brasileira. E, de repente, ele trouxe a experiência do Trump para dentro do Brasil, com a assessoria do Trump, e ganhou umas eleições. E, mesmo assim, ele resolve criticar o modelo eleitoral e a urna que deu vitória para ele. Eleonora Guzmán, da Argentina. Aqui, presidente. Sim, da Argentina. Bom dia, Bom dia. presidente. Como vai? Sim, o que eu gostaria de perguntar para o senhor, com o governo de Bolsonaro, houve um esfriamento do relacionamento com os vizinhos da América do Sul. Não foi o caso da Argentina, mas também de vários países sul-americanos. Acha que se o senhor for eleito e vai para o governo, acho que isso pode mudar. Isso é minha impressão em base às experiências do senhor no passado. Mas acha que isso poderia ajudar a estabilizar a América do Sul, em particular também a Argentina? Olha, eu penso que a América do Sul vive um momento muito especial. Muito especial. Veja, a vitória no Chile, a vitória na Argentina, a retomada da Bolívia, a vitória agora na Colômbia, a vitória no Peru, ou seja, é uma demonstração de que o povo latino-americano não quer mais fascista dirigindo o nosso continente. É de que o povo quer a democracia. E a democracia é assim, ela tem altos e baixos, às vezes a gente acerta, às vezes não acerta. Se voltar à presidência do Brasil, eu volto com mais vontade de trabalhar a integração da América do Sul do que eu tive na primeira vez. Porque já conheço
aonde nós falhamos, já conheço aonde nós erramos, já sei o que nós deixamos de fazer, mas o povo deu uma demonstração extraordinária, elegendo as pessoas que elegeram. Sabe, quem é que imaginava que na Colômbia, tão rapidamente, um presidente de esquerda fosse ganhar as eleições? E ganhou. E ganhou e tomou posse. E vai fazer as coisas da forma mais tranquila, porque é esse, sabe, a exigência do poder do processo democrático no Brasil. Eu, se voltar à presidência do Brasil, eu quero te dizer que nós vamos trabalhar com muito afinco, mas com muito afinco, para fortalecer a relação da América do Sul cada vez mais, mas não apenas a relação econômica, a relação comercial, a relação política, a relação cultural. Sabe, é preciso que haja mais entrosamento entre nós para que a gente possa fazer com que a gente esteja muito mais forte para negociar com outros blocos. Por exemplo, eu tenho muita vontade, voltando à presidência da República, de estabelecer o acordo América do Sul e União Europeia. Nós já chegamos quase perto, nós já quase fizemos o acordo, por pouco não foi feito o acordo, e não precisa ter pressa de fazer o acordo, o que nós precisamos é ajustar as bases daquilo que é importante para a Europa, mas levando em conta aquilo que é importante para os países da América do Sul. Por exemplo, o Brasil não pode abdicar do direito de querer se fortalecer do ponto de vista industrial. A Argentina não pode abdicar do ponto de vista do direito de querer voltar a ser um país, sabe, com uma forte indústria. E assim sucessivamente. Então nós queremos estabelecer uma relação mais civilizada e uma relação de duas mãos, onde todo mundo possa ganhar. Sabe, por exemplo, nós não podemos abrir mão, sabe, das compras governamentais. Porque na hora que a gente abrir mão de compra governamental, o que acontece? Você deixa de favorecer, sabe, com que o Estado brasileiro seja o fomentador e o indutor do crescimento da nossa pequena e média empresa. E isso vale para todos os outros países. E a Europa tem que entender isso. Né? Então, eu posso te afirmar que nós vamos trabalhar com muito afinco, ou seja, eu acho que a relação nossa com a União Europeia é a melhor possível, sempre foi e será a melhor possível. Sabe, eu acho que nós temos muita gente amiga governando vários países europeus e é com essa gente que a gente vai tentar estabelecer daqui para frente os acordos. Eu estou otimista porque eu acho que o Brasil precisa disso, acho que a Argentina precisa disso, a América do Sul precisa disso e a Europa precisa disso. Porque a Europa agora também está no meio, sabe, de uma encrenca que eu acho que a América do Sul passa a ser uma coisa importante para a União Europeia. Sabe, é como se fosse um respiro, sabe, de tranquilidade e de possibilidades, o fortalecimento da nossa relação com a União Europeia. Eu quero, acho que nós queremos na América do Sul, e eu acho que os europeus querem. Por tudo que eu tenho conversado com as pessoas, eu acho que eles também estão ávidos para que a gente possa concretizar definitivamente o acordo União Europeia, América do Sul e América Latina. A Lisandra da Reuters, agora. Está desligado. Boa tarde, presidente. Obrigada pelo convite. Presidente, o senhor tem falado continuamente que o teto de gastos, caso o senhor seja eleito, não é uma coisa que vá continuar. Isso é uma das suas prioridades? O senhor tem um plano de enviar logo nos primeiros meses uma nova proposta? Porque é uma PEC, né? É uma coisa que precisa ser discutida com o Congresso, que a gente não sabe qual o Congresso que vem, mas é um processo demorado. Eu queria saber qual é a sua ideia nesses primeiros meses em relação ao teto. Veja, primeiro eu fui contra o teto de gasto quando ele foi criado e sou contra agora. Até porque o teto de gasto agora é uma peça de ficção, porque o Bolsonaro desrespeitou o teto de gasto o tempo inteiro. Ele nunca respeitou. Ou seja, o teto de gasto ele é utilizado apenas para dizer para o povo que não tem aumento, que não tem melhoria na saúde, que não tem melhoria na educação. Não existe mais teto de gasto. O que eu acho? O que eu acho é que um governo tem que ter responsabilidade.
Um governo que tem responsabilidade, ele não precisa fazer uma lei limitando o teto de gasto dele. Sabe? Porque nós precisamos cuidar melhor da saúde, nós precisamos cuidar melhor da educação. O teto de gasto me parece uma coisa para garantir os interesses de quem? Do sistema financeiro? Dos credores do governo brasileiro? E do povo brasileiro? Qual é o teto de investimento? Qual é o teto para a saúde? Qual é o teto para a educação? Sabe? Então, é preciso que haja mais seriedade. Um governo sério, ele sabe que não pode gastar mais do que ele tem. Se ele tiver que gastar e fazer uma dívida, ele tem que fazer uma dívida para construir novos ativos que possam fazer o país crescer. Ele não pode fazer dívida para custeio, porque aí será uma dívida sem fim. Então, isso nós já fizemos. Isso. Hassan Massoud, da Al Jazeera. Está ali do lado da... Obrigado. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma pergunta internacional e pergunta nacional. Vou começar com internacional. O mundo está enfrentando grandes desafios no estágio atual, como a guerra na Ucrânia, a tensão entre China e Taiwan, todas essas consequências, claro, também as mudanças climáticas. Notamos a ausência de posição clara do Brasil nessas grandes questões com o governo atual. Em primeiro lugar, qual é a sua posição, senhor presidente, em relação a essas questões? E como o senhor vai lidar com esses desafios se o senhor voltar ao poder? Também, como o senhor que foi um dos fundadores de BRICS, podemos ver reativação de BRICS, por exemplo. Sobre a pergunta nacional, o que vai acontecer se, como o senhor falou daqui a pouco, se o senhor presidente atual não aceitou o resultado? Muito obrigado. Se o senhor for eleito. Olha, a primeira coisa que eu espero é que, quando eu ganhar as eleições, a guerra da Rússia e da Ucrânia já tenha terminado. Aí eu ficarei muito mais tranquilo. Se por acaso ela não tiver terminado, você pode ficar certo de uma coisa, que o Brasil fará todo o esforço que tiver ao seu alcance na conversa com outros chefes de Estado para que a gente estabeleça novamente a paz. Não interessa a ninguém, nesse momento, sabe, qualquer guerra. Ou seja, o mundo está precisando de paz. O mundo tem muito dinheiro volátil viajando os oceanos e tem pouca geração de empregos. É preciso menos investimento em guerra e mais investimento em empregos, mais investimento em política de inclusão social, mais investimento em política de combate à fome para acabar com a desigualdade no planeta. Por isso, sabe, eu não admito a continuidade da guerra da Rússia com a Ucrânia ou que haja um conflito entre China e Taiwan. Sabe, as pessoas precisam, e aí é que eu acho que tem uma coisa importante que nós precisamos fortalecer, que é as Nações Unidas. A ONU precisa ser reformulada, porque ela precisa ter mais força para evitar que esses conflitos se prolonguem. Eu digo sempre o seguinte, a ONU, ela teve força de criar o Estado de Israel, mas ela não tem força de criar o Estado palestino. A gente vive com conflito porque enfraqueceu, a geopolítica mudou. Portanto, era preciso que tivesse mais gente no Conselho de Segurança Nacional da ONU. É preciso, inclusive, acabar com o direito do veto. Sabe? Por que o Brasil não pode estar no Conselho de Segurança da ONU? Por que o México não pode estar? Por que não pode estar a África do Sul? Por que não pode estar o Egito? Por que não pode estar a Índia? Por que não pode estar a Alemanha? Por que não pode estar o Japão? Sabe, a guerra acabou em 1945. Sabe? Não é possível que apenas os que participaram diretamente, os ganhadores e os perdedores, estejam lá. É preciso colocar a geopolítica do século XXI para dirigir, sabe, a ONU e, quem sabe, a gente consiga,
sabe, evitar essas guerras.